Olá, turminha do primeiro ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de arte com a professora Sheila. E agora nós vamos estudar a unidade 12 com o tema Era uma Vez uma História e Seus Sons, lá nas páginas 94 a 101 do livro de vocês, tá bom? Então, nessa unidade 12, nós vamos falar sobre a sonoplastia, não é? Como é que são feitas essas sonoplastias, tanto na história contada, né, como teatro, não vai mudar muito, tá? Sempre vai ser assim. Então, você já viu uma contação de histórias na qual a narrativa tinha sons? Geralmente, quando nós estamos contando histórias, nós mesmos fazemos os sons da história, né? Do que está envolvendo ali na história. Então, a gente sempre usa os sons. Você já experimentou criar sons para uma história? Como foi? Então, aí são perguntas interessantes para que a gente possa responder. Vamos estudar, então, sobre a sonoplastia. A sonoplastia, o som da chuva, né, quando cai, o galope do cavalo, o estrondo do trovão. Eu sei que vocês sabem fazer esses sons. E esses sons, eles fazem parte da vida, né? Quando nós fechamos os olhos por alguns momentos, se você fizer isso agora, você vai parar um pouco e você vai analisar que sons você está ouvindo à sua volta, que são vários, né? Se você tiver, mesmo que seja muito silencioso na sua casa, se você fechar os olhos e parar um pouco, você vai conseguir ouvir os sons. Aqui eu escuto sons dos pássaros, né? Às vezes de cachorro latindo é o que mais tem. O vento, tá? Folha caindo, então são vários sons. Então, os sons, eles são muito importantes, né? Na apresentação dos filmes, na apresentação de um teatro, na apresentação de uma história. Tudo isso nós ouvimos vários sons. Nos filmes, nas peças teatrais e nos desenhos animados, existem profissionais que produzem esses sons, que são chamados sons do ambiente da cena, tá? Esses profissionais, eles são chamados de sonoplastas. Eles são contratados exclusivamente para trabalhar os sons daquele ambiente, daquela cena. E aí, esses sons são variados, né? Desde o bater de palmas, desde do cavalgar do cavalo, né? Então, todos esses sons, o som da chuva, todos eles são criados ali, né? No estúdio, são criados no estúdio e são adaptados para cada cena. Olha só, o som de uma pessoa caminhando, da água escorrendo, do telefone tocando, do carro acelerando, isso são efeitos de sonoplastia. Sempre que tem esses sons nos filmes, é exatamente o sonoplasta que está usando, tá? Esses artifícios e esses sons. São efeitos de sonoplastia. Os sons podem ser feitos com folhas de papel, eles usam, conjuntos de chaves, plásticos, taças de vidro, instrumentos musicais. Então eles vão usar vários artifícios, eles vão usar vários objetos para produzir esses sons. E aí nós entendemos que a pessoa que trabalha com isso exatamente são os sonoplastas, tá? Antigamente, gente, os filmes eles eram mudos. A trilha sonora e a sonoplastia eram feitas ao vivo durante as sessões de cinema. Então imagina que você está lá no teatro ou no cinema fazendo filme
E o sonoplasta, ele está trabalhando exatamente no momento que está sendo construído as cenas do filme. Era assim antigamente, não é? E aí eu indico para vocês 2 filmes de cinema mudo que vocês podem assistir com toda a sua família, tá? É muito legal, os filmes do Charlie Chaplin são ótimos. E eu indico para vocês assistirem O Circo e O Garoto, tá? Se vocês assistirem, por favor, na próxima aula eu quero que vocês falem sobre o filme. Se puderem, tá? Assistam com toda a família o filme O Circo. É muito engraçado, é muito legal. E O Garoto também, muito legal, do Charlie Chaplin, tá bom? A imaginação, sons e histórias. A sonoplastia também pode ser usada para sonorizar uma história. Então, como eu falei, ela não é só usada, a sonoplastia, nos filmes e teatro. Ela também é usada para contação de histórias, né? Quando alguém conta uma história, nós imaginamos na nossa cabeça o que é que acontece. A gente vai imaginar aquela história também com os sons da história. Por isso que é importante a gente conhecer. Como é que eu vou? Quando eu vou contar uma história, eu vou contar e lembrar dos sons, né? Imagine, por exemplo, que nós vamos contar uma história do Peter Pan, como está aí na imagem de vocês. Nós temos a professora e também essa imagem está no livro de vocês, tá bom? Nós temos a professora e nós temos aí o Peter Pan, que é o personagem que está fazendo o Peter Pan. Nós temos instrumentos musicais, né? E todo mundo fez a roda ali, que é a roda de apresentação para contação de história. À medida que ela vai contando as partes da história, um grupo cria os sons de cada momento. Para a história do Peter Pan, podemos ter sons de água, de vento, pode ter o barulhinho daquele som encantado, né, para a chegada das fadinhas, que isso a gente consegue na internet, hoje tá bem fácil. É só você pesquisar lá sons, né, sonoplastia, e aí dá para vocês baixam o áudio e dá para fazer a contação de história usando o som que você quer e fica muito legal, tá bom? Então, a atividade da semana, que nós vamos estar preparando durante toda a semana, é uma atividade bem legal, está aí no livro de vocês, tá bom? Então, olha só. Imaginou quantos sons moram nos objetos presentes na sua casa? Então, na sua casa você tem vários objetos. O que você vai fazer? Você vai convidar o seu pai, a sua mãe ou o seu irmão, alguém da sua família. Você vai se juntar a ele, vocês vão investigar os sons. Som de panela, som dos móveis, das caixas, garrafas. E aí vocês vão investigar esses sons, né? E vocês vão criar um desenho que mostre como que vocês experimentaram os sons. Ok? Vocês também podem usar esses objetos e fazer uma gravação. Pode ser uma música, né, que vocês queiram cantar usando esses sons. Ou então, melhor ainda, vocês podem contar uma história usando os sons que vocês têm em casa. Panelas, caixas, garrafas, outros objetos que vocês têm. Vidros, né? Quando a gente bate assim no vidro, ele tem um som bem legal. Então, vocês podem fazer tudo isso nessa atividade da página 98 do livro de vocês, tá certo? Muito bem, terminou essa atividade, o que você vai fazer? Nós temos aí uma outra atividade que é da página 100. Essa atividade ela foi adaptada, porque essa atividade era para ser feita lá, né, dentro de sala com os amigos, em conjunto. Mas nós não podemos estar na escola por enquanto. Então, você vai escolher uma história que você já conhece os sons da história. Com a ajuda da sua família, você vai escolher um narrador, que é a pessoa que vai narrar a história, e você junto vai pensar nos sons para cada parte da sua história, tá? Você inclusive pode usar aqueles sons que eu mostrei lá, das panelas, das caixas, dos vidros, de tudo que você tiver em casa, que você possa usar na sua história, você vai usar na sua sonoplastia, tá bom, gente? Então, você vai escolher uma história e você vai contar essa história com os sons. Não esquece que é com sons. Eu quero ver o vídeo de vocês. Vocês vão preparar um vídeo contando a história e usando esses sons. E ao mesmo tempo você vai trabalhar a história e
usar o recurso que você tem para ser um sonoplasta, tá bom? Se você não quiser gravar o vídeo, você pode fazer apenas o áudio da narração da história. Apenas o áudio da história já vai ser legal, já vai ser interessante, tá? Eu espero que vocês participem, que vocês façam a atividade, tá certo? É muito importante a participação de todos vocês. E eu estou muito feliz com vocês que estão participando, que estão sempre presentes, né? Que estão sempre colocando o nome aí na presença da nossa aula. Isso é muito legal. Estão sempre mandando, enviando as atividades, porque todas as atividades que nós passamos, elas vão contar pontos para o bimestre, tá? Vocês sabem que a cada final de bimestre nós temos o trabalho, né? Que a gente sempre faz, e todas as atividades feitas aqui na sala, tá bom? Então, todas as atividades, elas também são contadas pontos, tá bom? Então, um beijo para todos vocês e até a próxima semana!